Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre performance, produtividade, esporte, psicologia e muito mais. E hoje eu tenho como convidada a psicóloga Nicole Ferraz para a gente trocar uma ideia sobre o que seria produtividade saudável. Nicole, muito obrigado por ter citado o convite. É um prazer ter você aqui, já te acompanho há um tempinho aí no Instagram. Adorei Uhum. esse tema e estou até mais curioso de saber sobre ele aqui, por isso que convidei você para esse papo. E é Uhum. isso, se apresentei para o pessoal que não te conhece. Ah, que legal. Muito obrigada pelo convite, Franklin. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um tema que eu realmente gosto muito de falar, né? Produtividade saudável. Não é à toa que o meu Instagram é todo voltado para isso, né? Eu sou psicóloga especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem dentro da psicologia. Uhum. E eu me descobri dentro desse assunto da produtividade saudável, querendo falar mais sobre procrastinação para ajudar as pessoas mesmo a serem mais produtivas, a vencerem a procrastinação e tudo que envolve a produtividade de fato. Então, estou muito Perfeito. feliz de estar aqui. Que bom. Nicole, eu acho que já para a gente iniciar nosso papo, eu queria saber o que seria essa tal de produtividade saudável? O que seria esse termo? Tá. Eu acho que a gente pode entender o que é a produtividade saudável, entendendo o que não é produtividade saudável, né? Quando a gente Legal. pensa no que é o contrário. Foi assim que, na verdade, eu desenvolvi esse termo, porque eu Uhum. estava vivendo uma situação de produtividade não saudável, né? Eu estava num contexto assim de querer fazer tudo a qualquer custo, de querer sempre estar fazendo algo, e eu negligenciava o descanso, negligenciava o lazer. Então eu estava vivendo uma produtividade que não era saudável, ou seja, eu estava fazendo as coisas que eu precisava, então eu estava fazendo Sim. faculdade, TCC, estudando, né, fazendo várias coisas, mas não estava saudável. Aí eu pensei, nossa, mas do que adianta, né, ser produtiva e não ser saudável? Eu quero ser Uhum. produtiva, mas quero ser saudável também, né? Até porque se a gente não consegue ser produtivo de forma saudável, a gente não consegue manter a produtividade a longo prazo. E a gente não quer Uhum. ser só produtivo, a gente quer conseguir manter isso, né? Sim. Então, aí eu desenvolvi esse termo, produtividade saudável, já para causar esse impacto, né? Das pessoas entenderem que é uma produtividade, mas não é aquela produtividade assim de acorde às 5 da manhã, durma Aham. 2 da manhã, não durma, só fique Sim. fazendo as suas coisas, né? Só trabalhando, só estudando. É justamente o contrário, para chamar atenção para esse outro lado mesmo. A gente pode estar fazendo as coisas que a gente precisa fazer, mas sem se sacrificar Uhum. tanto, considerando o Sim. descanso, o lazer. Então é basicamente um equilíbrio de todas as áreas da vida: o trabalho, o lazer, o descanso, o estudo, família e outras áreas. Perfeito. Quando você fala, o ponto é, quando a gente fala sobre produtividade, já tem uma certa associação. Eu acho que por eventos mais recentes assim, na sociedade, chamado de coaches, que é a ideia de produtividade é o quê? Trabalha enquanto eles dormem, acorde Isso. 5 da manhã e toma um banho frio. Se você não trabalha no fim de semana, você não vai ter sucesso, sabe? Uhum. Trabalho acima de tudo. Então, Exato. realmente, produtividade sempre é um pouco associada a essa ideia e assusta, né? Tanto que muitas pessoas Sim, ficam assustadas com esse termo, assim, de, eu não quero ser mais produtivo, acho que não vai ser bom, não é isso que eu estou buscando. Então, quando, exato. quando eu vi o termo produtividade saudável, eu fiquei curioso, tipo, tá, o que que ela está querendo dizer com isso, assim, tipo, como eu posso ter alta performance nas minhas atividades do dia a dia e ao mesmo tempo isso ser saudável? Então, bem curioso e interessante Exato. quando você traz sobre isso. Exato, é bem essa a ideia mesmo. Contrapor a esse movimento que traz assim, você precisa tá, você praticamente não pode descansar, não pode dormir, não pode ter lazer, Uhum, porque você não vai estar sendo produtivo. É como se a produtividade fosse só a ação, coisas ativas, coisas que estão envolvendo o seu trabalho, o seu estudo. Mas não, aham, até que ponto a gente consegue manter essas coisas se a gente não descansa, se a gente não dedica tempo uhum, para o lazer? Então é justamente isso que eu tento equilibrar. A performance, com certeza, mas sim, é justamente assim que a gente consegue a alta performance, é se cuidando também, uhum. né? Do contrário, a gente não consegue. Excelente. E agora você falando, respondendo essa questão, me veio muito à mente a linha de trabalho que eu sigo. Eu ainda estou concluindo a graduação, estou no último ano, mas eu Uhum, já tenho na clínica, né, como estágio uhum. supervisionado, e eu trabalho com a ACT, que é a terapia de aceitação e Ah, legal. compromisso. E aí dentro Ótimo. da ACT a gente tem uma dimensão que é os valores. E os valores é muito isso aí que você acabou trazendo, que é a ideia realmente Uhum. de você cuidar de todas as áreas de sua vida. Então, como é que está sua Isso. performance no trabalho, como é que está suas relações familiares, seu lazer. Porque se você não encontra um equilíbrio, a gente usa a metáfora do polvo, que se um dos seus tentáculos não está bem, o polvo você não vai conseguir ir na direção que você quer em sua Uhum. vida.
Então, você tem que cuidar de todos os tentáculos, de todas as áreas, família, lazer, trabalho, estudo em si, tipo, o que você realmente considera importante na sua vida, para aí você conseguir ir em direção ao que você está buscando, assim, o que você considera que é Isso. importante para você como pessoa, e não o que disseram que é. Então, achei bem legal essa ideia, tipo, e fiquei curioso até de como também vou poder aplicar isso e ser mais produtivo dentro dessa questão dos valores. Sim, faz muito sentido. Tá bem ligado com o ACT mesmo. Essa questão Uhum, dos valores, realmente bem interessante você trazer isso. E não tem como a gente conseguir alcançar os nossos objetivos sem que a gente cuide da gente pensando a longo prazo também, né? Porque os nossos objetivos, muitos uhum. deles vão ser realizados a longo prazo. E se a gente não se cuida Sim. agora, amanhã a gente já não consegue mais fazer nada. E aí, né? Uhum, Onde que a gente vai parar com isso, né? Então eu acho que assim, eu identifiquei sim. dois extremos que as pessoas se encaixam normalmente. Ou aquele trabalho exagerado de não descansar, não se cuidar, só trabalhar, só estudar. Mas também tem um Sim. outro extremo que algumas pessoas estão, que é no extremo da procrastinação total, de você só querer Aham. fazer coisas confortáveis e agradáveis e não querer se desafiar. Então, produtividade saudável é o equilíbrio entre esses dois, é nem ficar Sim. só fazendo as coisas que você considera que são produtivas, né? Nem ficar só trabalhando, só estudando, mas também não só descansando, não só negligenciando todo o resto, né? Não é nenhum Aham. extremo nem outro. Então a gente tem que tentar identificar qual extremo será que eu tô nesse momento da minha vida. E pode variar também, né? Em algum momento da vida a gente pode estar em um extremo e em outro extremo. E sempre tentar encontrar esse Uhum. equilíbrio. Nem ficar só descansando e nem só produzindo o tempo todo, né? Sim, e falando isso assim, me impacta muito porque eu sou bem 880, sabe? Eu passo Uhum. tipo 2, 3 dias assim, com a produtividade bem baixa, e eu tenho um dia 80 assim que eu produzo. Mas Aham. produzo assim, parece que eu passei a semana produzindo, mas não, fiz em um dia. Então, eu Sim. identifico isso e eu percebo que é um comportamento que vai contra quando eu crio uma rotina. Não sei se a gente pode acabar topando nesse assunto, mas a Sim. ideia de uma rotina, quando eu tenho uma rotina que também tem dois aspectos. Eu antigamente teve uma época mais obscura da minha vida, 2019, que eu simplesmente fazia tudo na faculdade que tinha para fazer que Uhum. tivesse. E eu percebia que era algo assim, que eu queria ser produtivo, então tudo que tivesse eu entrava e eu dormia em torno de umas 4 horas por noite. Uhum. Então eu sempre estava produzindo alguma coisa. E às vezes duas coisas ao mesmo tempo, fazendo e organizando evento, não sei o que, pesquisa. E eu tinha uma rotina que me fazia sofrer, porque eu colocava na minha rotina 10 atividades e era impossível, humanamente, Uhum. eu fazer sozinho aquelas 10 atividades. Sim. Então, eu tive que ir aprendendo, realmente no erro, que eu precisava ter uma noção de o que, que cabe dentro realmente da minha rotina, sabe? Eu Uhum. acho que às vezes eu comento sobre a importância de se fazer rotina, só que quando eu converso com as pessoas, elas entendem que, então é só colocar as atividades dentro das 24 horas lá e tipo, não. É Uhum. realmente você vê, beleza, dentro da minha semana, dentro do meu mês, como é que eu organizo essas atividades. Não sei se está tão Uhum. claro, mas é muito uma percepção Sim. que às vezes eu colocava 8 atividades em um dia, sendo que cada atividade exigia de mim pelo menos umas 3 horas de dedicação, e não dá. Já acabou o dia já e estou Sim. precisando de outro. Então, eu Exato. acho que a produtividade também tem um pouco dessa reflexão de o que eu posso fazer, tipo, que aqui ultrapassa meus limites, né? Sim, total. A gente costuma ter o que eu ouvi um termo que eu achei bem interessante, que é miopia do tempo, que é a gente não conseguir mensurar quanto tempo a gente vai levar para fazer uma coisa. A gente chuta um Uhum. determinado tempo e na verdade pode ser muito mais. E às vezes menos, Aham. mas muitas vezes acaba sendo mais, né? A gente Sim. subestima às vezes. Aham. Então, isso que você estava falando, né? É bem interessante porque realmente a rotina é muito importante, mas muitas vezes a gente coloca tantas atividades para fazer, que a gente acha que vai dar certo, né? E a gente se frustra porque a gente não consegue. Então chega no final do dia, a gente tá super frustrado porque a gente não conseguiu fazer tudo. Mas espera, será que você não colocou muita coisa para fazer? Mais do que era possível Uhum. fazer num dia? Então eu sempre Sim. desafio os meus pacientes e os meus alunos da mentoria a fazerem uma rotina real, que se encaixe de verdade com a rotina deles, né? Com o jeito deles, com a tudo que vai dar certo para eles, de fato, né? Então eu costumo fazer assim, até fica uma dica para você e para todo mundo que está assistindo. Escreve assim, Uhum. como que tá a sua rotina atualmente? Então escreve lá, segunda eu acordo, faço isso, ou todos os dias eu acordo nesse horário, faço tal coisa, depois eu vou trabalhar. Escreve Sim. como é um dia comum. Então você vai escrever a tua rotina atual. Depois, numa outra lista, você escreve a tua rotina ideal. Então, como você gostaria que você queria que fosse Uhum. diferente do que está sendo. E por fim, você faz a tua rotina real, que é a junção da atual com a ideal.
Que o que acontece? Sim. Normalmente a atual, aliás, não tá de acordo com o que a gente quer, e a Aham. ideal é fora da realidade. É justamente por isso que eu coloquei esse nome, né? Porque é idealizada. E a gente não vai Sim. conseguir fazer aquela rotina exatamente daquele jeito, com tudo minimamente controlado, com todas as coisas que a gente quer fazer. Não dá. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, Uhum. a última etapa é fazer uma rotina real, é pegar e ser bem realista mesmo, tá? O que que eu consigo fazer disso que eu quero? Considerando a minha rotina atual também, eu já sei mais ou menos o que eu consigo fazer e o que eu não consigo. Então, daí a última etapa seria fazer essa lista, né, com essa rotina real, para Real. você ser bem realista mesmo. Então, é uma coisa que eu faço Excelente. e que costuma ajudar bastante as pessoas a Uhum. escreverem uma rotina que funcione. E testar, colocar em prática, Sim. testar. O que não der certo, você ajusta. Não tem que dar certo já de primeira. A gente pode ajustar bastante Aham. coisa até dar certo de fato, né? Excelente. E aí, essa rotina, essa ideia de aplicação para você criar uma rotina real, ela serviria para ambos os contextos, tanto pessoas que colocam atividades demais, né, como pessoas que são mais procrastinadoras, assim, Uhum. acham que não vai dar tempo de fazer nada. Então, essa ideia de rotina real funcionaria para ambos os casos? Sim, com certeza. É porque a pessoa que procrastina muito, talvez ela coloque poucas coisas, né, para fazer, porque ela quer ficar mais de boa. E Aham. daí, na parte da rotina real, ela vai perceber, não, tá, na minha rotina ideal eu coloquei quase nada. Mas a minha rotina atual tem muito mais coisa do que minha rotina ideal. Então eu vou equilibrar as duas. E a pessoa que Sim. já vai mais pro extremo de estar sempre produzindo, de se cobrar muito, ela vai colocar muito mais coisas do que ela realmente consegue. Então, em ambos os casos, a rotina real vai dar uma equilibrada nas duas, tanto na atual quanto na ideal. Excelente. Perfeito. Adorei a dica aqui. Vou já Legal. anotar. E Legal. dentro disso, Dá assim, pra ouvir, dá pra ouvir minha gatinha miando? dá, sem problema. Ela Tá tá bem longe, bem longe. desesperada, tadinha. Querendo Mas é porque entrar. se eu deixar ela aqui, ela vai passar aqui na frente, vai derrubar o celular. Sem problema. Tadinha. E dentro disso, por que você acredita que as pessoas elas acabam tendo um pouco de dificuldade em serem produtivas, sabe? Uhum, tá. Eu entendo que, primeiro, é justamente por uma questão de que a gente tem um conceito de produtividade que muitas vezes é diferente da realidade, né? Então a gente acha que ser produtivo é estar fazendo algo relacionado ao trabalho ou estudo o tempo todo. Só que Uhum. não é assim, né? Até coloquei um Reels uma vez no meu Instagram, onde eu tava assim, na beira de um lago, num parque que tem aqui em Curitiba, e eu perguntei assim, você me olhando, né, só passando do lado desse lago, assim, bem de boa, você me enxerga como produtiva? Só passando do lado de um lago? Provavelmente não, né? Porque o conceito que a gente tem de produtividade é justamente estar fazendo alguma coisa sempre, né? Tá fazendo algo de trabalho, tá fazendo algo de estudo. Só que nem sempre é assim. O que é produtivo depende muito do contexto. Então eu entendo que as pessoas não conseguem ser tão produtivas, primeiro por essa questão de que a gente tem um conceito distorcido do que é produtividade. Uhum. Porque produtividade não é só estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O que é produtivo depende do contexto. Então, vou até dar um exemplo. Trabalhar é produtivo? Depende. Dormir é produtivo? Uhum. Depende. Eu não posso dizer sim é ou não, não é. O trabalho é e o Uhum. descanso não é. Depende do contexto. Se agora são, sei lá, meia-noite, eu tô super cansada, mas eu tenho uma prova amanhã. O que que é mais produtivo? Eu estudar, sendo que eu vou acordar às 5, ou eu ir dormir? E dormir vai ser muito mais produtivo, ou seja, vai me Uhum. causar muito mais benefícios do que se eu fosse estudar. Eu não vou reter nada, à noite minha concentração já está baixa, minha memória já não está tão produtiva mais. Então, o que é Sim. produtivo depende do momento, né? Trabalhar depende da hora, depende do momento, depende do contexto. Então, não é a ação em si que determina o que é produtivo para nós, é o contexto, todos os detalhes, externos ou internos também, né? Se eu não estou Uhum. bem, não vai adiantar eu pegar um monte de coisa para fazer se eu tô mais ansiosa, se eu tô mais deprimida. Então depende muito de cada contexto, né? E parte dessa interpretação do que a pessoa acha que é produtivo. Sim, sim. Excelente. E realmente né, é muito de analisar o contexto que você trouxe, tá? Mas o que levou a pessoa a chegar meia-noite, um dia antes da prova, e agora é o momento dela estudar assim? Será que dentro dessa última semana, esse último semestre, ela não teve outros horários que talvez fossem mais ideais para ela estudar? Por mais que normalmente Uhum. pareça que não. Acho que analisa de forma geral, realmente, acho legal isso de analisar o contexto. Eu ia até Sim. respondendo, eu trabalho, quer dizer, é produtivo, mas
por exemplo, se eu for trabalhar meia-noite, não vai ser tão produtivo igual eu poderia dormir e acordar no outro dia de manhã. Isso. Até acordo bem, né? Assim, realmente descansado. Mas eu acordo, às vezes acordar cedo, né? Mas, beleza. Mas seria mais produtivo, mais vantajoso do que realmente virar à noite. Eu particularmente Sim. tenho uma defesa que o pessoal sempre fala, na faculdade você sempre vai ter que virar à noite. Eu nunca virei à noite na faculdade. Então eu me Uhum. sinto bem por isso, que eu nunca precisei, tipo, eu hoje em dia nem tomo café à noite e tal, nem energético, realmente porque eu vi que meu sono estava afetando o meu rendimento no dia seguinte. Então, não valia de nada eu prejudicar meu sono para executar tarefas, sendo que eu poderia descansar e acordar no outro dia bem mais disposto a executar essas tarefas com Isso. muito mais velocidade, com mais concentração, ter mais ideias porque Exato. eu vou estar descansado. Então, realmente, é um Exato. equilíbrio que você tem que ter essa noção, né? Também foi algo que, assim, eu tive que estudar para entender como é que eu funcionava, como é que, tipo, eu consigo ser mais produtivo, mas naturalmente o que a gente é condicionado a fazer é, ok, vou virar Uhum. à noite, vou tomar um café, vou beber Sim. energético, achando que estou aprendendo algo a mais, estou sendo mais produtivo, mas não, pelo contrário. Exato. Depende muito do contexto, né? Então, se você Uhum. estivesse mais cedo, poderia ser mais produtivo de fato estudar. Mas Sim. sendo super tarde, você vai acordar cedo, você não vai nem render. Então, o produtivo, a gente tem que ver muito pela palavra, né? O que significa ser produtivo. É estar produzindo algo. Se eu estudar meia-noite cansada, eu vou acordar às 5, vai ser produtivo eu estudar? Eu vou reter alguma coisa? Não. Então, daí você determina por esse conceito, né, da produtividade, Uhum. que a gente acaba distorcendo o conceito, né, de produtividade. Então passa Sim. muito por esse contexto, né? Mas também tem muita coisa que influencia na nossa produtividade, né? Tem muita coisa que, muitos fatores que alimentam ou que impedem a nossa produtividade. Então, se a gente não está alimentando o nosso organismo de forma que ele tenha condições de ser produtivo, a gente também já não vai ser produtivo. Então, se a gente Uhum. pensar assim, se um carro precisa de combustível, precisa de manutenção, quem dirá nós, seres humanos, que somos tão complexos, né? A gente tem um Uhum. sistema tão complexo. Imagine como a gente vai precisar ainda mais, né? De cuidados, de manutenções Uhum. físicas, mentais, emocionais. Então a gente Sim. precisa estar alimentando também o nosso organismo para a gente conseguir ser produtivo, né? Eu gosto de falar assim que a produtividade é como, didaticamente falando, né? Como se fosse um bichinho que mora dentro de você ali. E você precisa dar alimento para esse bichinho para você conseguir ser produtivo, né? Então, como que você alimenta a sua produtividade? Descansando, tendo lazer, cuidando de todas as áreas, né? Essas áreas importantes que são fontes de energia, bio, psico, social e Sim. espiritual. Essas quatro principais, né, que definem o ser humano. Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, fazer uma boa gestão emocional, socializar, alimentar a sua espiritualidade, seja lá qual for, né, a sua espiritualidade. Então, tudo isso é fonte de energia para nós. A gente está dando condições para o nosso organismo ser produtivo. E tem coisas Uhum. que envenenam esse bichinho, né? Você está dando comida, você está dando veneno para esse bichinho da produtividade. Né? Você está procrastinando, isso mina muito a nossa produtividade. Você está fazendo coisas que alimentam ainda mais a sua ansiedade. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui que alimenta, Uhum. que alimenta não, que envenena a nossa produtividade, né? Então, respondendo a tua pergunta inicial, também tem a ver com isso, porque muitas pessoas não conseguem ser produtivas, porque elas estão envenenando a sua própria produtividade, ao invés de estar alimentando. Então, tudo que você for fazer, pergunta: isso aqui está alimentando a produtividade dentro de mim ou está envenenando a produtividade? Nem sempre é fácil de responder, né? Mas estar consciente disso já ajuda. Perfeito. Vou anotar aqui também. Legal. Legal essa. Está alimentando a minha produtividade e envenenando. Tem muitas coisas que. O exercício físico, né? É como se estivesse liberando. Como se estivesse, não, Uhum. vai estar liberando substâncias que é como se estivesse alimentando esse bichinho, né, da produtividade. E se eu Sim. tô, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não dormindo. Não dormir vai liberar substâncias tóxicas no meu organismo que vão estar envenenando esse bichinho da produtividade também. Então, só uma Uhum. forma didática da gente pensar, fica mais fácil a gente entender algumas coisas, né? E colocar em prática também. Perfeito. E tem uma questão que surgiu aqui, que é uma questão que eu já conversei com algumas pessoas, quando a gente está conversando sobre ser mais produtivo, tal, sobre performance de forma geral, assim, aplicada na vida, que é quando se tenta ter uma rotina mais distribuída, tendo um lazer no meio, tendo momentos de família, momentos de filme, às vezes, já percebi eu fazendo isso e já percebi outras pessoas também que eu converso fazendo, no sentido assim, de quando coloco o lazer, perder um pouco do controle. No sentido que
ok, eu vou ter um tempo de lazer no fim do dia, no meio, assim, no meio do dia, após o almoço, ter um tempo para assistir série antes de voltar à rotina do trabalho, e a pessoa um pouco se perder nisso e Uhum. acabar, vou ver mais um episódio, vou ver outro, e quando vai perceber, a pessoa meio que não teve um dia produtivo, e com isso acaba no outro dia seguindo essa rotina, e quando vê tudo desaba, sabe? Uma rotina que Uhum. antes tinha uma distribuição legal, mas foi perdendo esse controle do lazer. Você já ouviu Sim. falar casos semelhantes sobre isso e que cuidados poderiam ser tomados em relação a isso? No sentido Uhum. de ter esse equilíbrio de momentos de produtividade, assim, relacionados à questão realmente de trabalho, de estudo, e momentos também de descanso, de pausa, mas controlados, né? Porque até Uhum. se passa de um ponto, ele já se torna quase uma procrastinação, se não uma Isso. procrastinação realmente. É isso mesmo que eu ia falar. Em outras palavras, você descreveu a procrastinação, Aham. né? Tá ali tendo lazer, aí daqui a pouco já não é mais lazer, você está fazendo a mesma coisa, mas por muito tempo passa a não ser mais lazer, né? Daí Sim. já é procrastinação. Então, isso é a coisa mais comum do mundo, né? Todo mundo procrastina, uns mais, outros menos, uns se prejudicam mais e outros menos, mas é algo muito comum, é do ser humano, a gente sempre vai estar procrastinando, né? Não tem aquela ideia de se livrar 100% da procrastinação. Mas a gente Aham. pode driblar, a gente pode aprender ferramentas para estar reduzindo a procrastinação, para entender por que a procrastinação está aparecendo tanto na nossa vida, né? Então, a resposta para isso que você falou é entender o equilíbrio das áreas, né? Uma ferramenta que eu gosto muito é a roda da vida, onde a gente vai entender de 0 a 10 o quão satisfeito eu estou com cada área da minha vida. Daí ele explora várias áreas, né? Você conhece essa ferramenta? Uhum. Conheci. Lá dá pra ver bem, né? Você mensura como Aham. tá cada área da sua vida. E quando você percebe que alguma área tá defasada, né? Tá em déficit, você percebe que você precisa estar investindo mais nela ou investindo de forma diferente, porque nem sempre a gente tem que fazer mais. Muitas vezes a gente tem que fazer melhor em alguma área, né? Nem sempre é mais. Uhum. E tem tudo a ver com esse equilíbrio que eu estava falando, né? Que a produtividade saudável é justamente o equilíbrio entre todas as áreas da vida. Então, se você percebe que está muito no lazer, com certeza vai estar tirando de alguma outra área, né? Do teu estudo, do teu Sim. descanso, do teu trabalho, da tua família. Vai estar tirando de algumas áreas. Então, é tentar. É claro que desenhando é muito mais fácil, mas colocar em prática é muito mais difícil, né? Mas Aham. pensar, se eu estou muito no lazer, então eu estou tirando de quais áreas? Tá, dessa, dessa, dessa. Como que eu posso fazer para tirar um pouquinho do lazer para equilibrar, né? Deixar o lazer equilibrado e passar um pouquinho para essas outras áreas. Ah, eu posso ser mais intencional nisso, eu posso ter essa ação. Que sejam coisas pequenas, mas já são coisas que vão estar te ajudando, né? Então eu gosto muito de fazer periodicamente a roda da vida para ver como que eu tô em relação às minhas áreas, né? E eu acrescentei um item na roda da vida, eu tomei a liberdade de mudar, que Legal. não é só a satisfação, o nível de satisfação, mas Uhum. sim de ação em cada área da vida. Então eu mensuro o nível de satisfação e ação, e é legal que dá pra gente fazer uma análise entre essas duas métricas. Eu posso estar muito Uhum. satisfeita, mas agindo pouco. Significa que talvez eu não preciso de tantas ações assim para estar satisfeita nessa Sim. área, né? Ou que essa área é pouco importante para mim, então pouco resultado que eu tenho, eu já consigo estar Aham. feliz. Ou pode ser que eu esteja muito pouco satisfeita, mas fazendo muito. Então eu preciso Sim. adequar as minhas ações para que eu consiga equilibrar, né? Tá mais Aham. satisfeita. Não necessariamente fazer mais, mas fazer melhor, né? Como eu estava falando. Fazer diferente Sim. para conseguir equilibrar essas duas métricas, né? Até posso mandar depois, se você quiser mandar para quem te pedir, e Certo. para quem me pediu também posso mandar para Prontinho. vocês estarem mensurando, né, o nível de satisfação e ação em cada área da vida. Perfeito. E quando você falou isso agora, eu na mesma hora associei, por exemplo, um caso de uma pessoa que está trabalhando muito, assim, lá, a quantidade de ação em relação ao seu trabalho, a pessoa botar a nota 9, mais satisfação, 3. Então, isso talvez seja interessante para refletir sobre até o trabalho que ela está realizando, assim, se realmente ela está Isso. tá sendo algo que ela está querendo seguir realmente na vida com aquilo, porque se ela está trabalhando tanto, mas sua satisfação está tão baixa, não vai ser trabalhar mais, né? Você talvez trabalhar Isso. melhor, buscar uma nova posição, talvez até buscar um Exato. novo emprego, sabe? Quem sabe? Isso Então, mesmo. É interessante. bem com esse objetivo mesmo. Uhum. Cada resultado vai fazer a gente ter uma análise diferente, né? Se eu tô fazendo muito, como você falou, e pouco satisfeito, não tem que fazer mais, tem que fazer diferente, Uhum. né? Fazer melhor para estar mais satisfeito. Mas se eu tô se o contrário, né? Eu tô agindo muito pouco, mas eu tô muito satisfeita, tem aquela interpretação que eu te falei. Mas o que normalmente acontece é eu tô pouco satisfeita e agindo pouco.
Uhum. já tem a resposta, né? A gente está fazendo pouco em relação àquela área e por isso eu estou pouco satisfeito. E o ideal é estar muito satisfeito e agindo pouco, né? Que a gente precise de menos gasto de energia e mais resultados. Mas a maioria das vezes a gente vai ter que agir muito para ter uma satisfação, né? Depende muito de cada área, depende muito de cada um também. Uhum. Sim, sim. Até pensando nisso, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu faço demais meu lazer, no momento eu até acho que tô ok, tipo assim, realmente é um prazer imediato, né? Você passa, fica no X-sério o dia todo, Uhum. mas eu fico pouco satisfeito com isso. De quando Uhum. me dedico muito ao lazer. Então, assim, eu estou agindo muito em direção a isso, mas ao mesmo tempo depois, quando eu analiso de forma geral, eu fico pouco satisfeito porque não havia necessidade, pelo menos é uma percepção minha, assim, que eu tenho, de ter Uhum. assistido tanta série, sendo que eu poderia assistir pouco a pouco, não tem essa pressa, sabe? Não tem Uhum. o objetivo de assistir a série o dia todo. Não tem necessidade. Eu pelo menos Sim, percebo isso em mim, essa questão. sim. É, provavelmente na hora que você está assistindo, você está se sentindo bem, você está sentindo prazer de Aham, estar assistindo. Esse arrependimento, digamos assim, veio depois, né? E eu sim. gosto muito, assim, de colocar essa reflexão. Sempre, em tudo que a gente faz, vai ter essas duas coisas. Dor e satisfação. É um desconforto e uma satisfação. Aham, Depende do que a gente faz, a dor vem antes, a satisfação vem depois e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Você assistindo a série, você ficando muito tempo no lazer, você está sentindo satisfação naquele momento. Mas depois vai vir a dor do arrependimento de ter ficado tanto tempo sim. assistindo alguma coisa, né? Mas você poderia ter escolhido a dor antes, né, de desligar a TV, mas ter a satisfação depois de ter conseguido se disciplinar, de ter conseguido se autocontrolar e ter feito outras coisas Uhum. que também são importantes para você. Né? Então, qual a ordem que você vai escolher? Dor antes para ter uma satisfação depois, ou sempre a satisfação, mas saiba que a dor vai vir depois também, né? Se eu Uhum. vi num livro, como chama? Aprendendo Inteligência. É um livro bem legal, assim, que Legal. fala, ensina várias coisas sobre o estudo, métodos de estudo, bem interessante. E lá fala, né? A dor antes, prazer depois. Prazer antes, dor depois. Então é legal pra gente refletir, né? O que que a gente quer escolher que venha antes, que venha depois. E até uma pessoa me perguntou, tá, mas se de qualquer forma vai ter dor e prazer, por que que a ordem importa? Né? Por que Uhum. que eu devo escolher uma coisa assim que vai ser difícil pra mim? Então tanto faz, já que eu vou ter os dois. Eu pensei assim, olha, na verdade, o que eu percebi é que o que vem depois perdura. A segunda Uhum. opção perdura. Então, se eu escolho sofrer antes e ter satisfação depois, é a satisfação que vai perdurar. Agora, se eu escolho o Sim, contrário, vou escolher satisfação agora, mas a dor vai vir depois, é ela que vai reverberar mais. Então, a ordem importa muito, sim, porque o que vem depois é o que vai perdurar. perfeito, excelente. Isso me lembra uma frase que o meu personal trainer ele falava quando eu ia para academia, ele, ó, não importa se você acordou sim com zero disposição, bote o tênis, a roupa e vá. Depois do treino, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter vindo treinar. No momento você pode Sim. ter aceita aquela dor realmente, né, tipo de ter que ir como quase uma obrigação, mas Uhum. você sabe que depois que você acabar o treino, você vai entender que, ok, eu realmente deveria ter vindo, vou estar bem melhor, vou ter bem mais disposto, vou saber de, tipo assim, todos os benefícios que eu vou ter a longo prazo, por mais que no primeiro Uhum. momento seja algo doloroso de se fazer, mas que a longo prazo você vai perceber que, ok, realmente valeu a pena eu ter ido. Exato, isso mesmo. Não é fácil, né, ter essas atitudes Aham, onde a consequência positiva vem depois, mas com certeza são as que mais valem a pena, né? É sim, muito difícil a gente ter uma ação que a consequência vai vir muito depois, mas se a gente pensar que só assim, né, construindo de pouquinho em pouquinho que a gente vai ter essa consequência, pode motivar mais. Mas também tentar colocar algumas consequências positivas no dia a dia, no curto prazo, para ir te motivando, porque se você for por exemplo, você quer emagrecer e você tá deixando de comer algumas coisas que vão dificultar. Se só daqui 10 anos que você vai ter a recompensa de ter emagrecido, vai ser muito difícil você manter esse comportamento. Então, inclua pequenas recompensas. Por exemplo, se eu não comer, sei lá, gordura hoje ou aham, açúcar, sei lá, qualquer coisa, não é da minha sim, área. Eu vou me recompensar depois, né? Se eu conseguir seguir a dieta que minha nutricionista passou, eu vou me recompensar depois assistindo um pedaço da série que eu gosto, ou um episódio, ou sei lá, indo num parque, fazendo qualquer coisa que seja prazeroso pra você. Pra você se recompensar no dia a aham, dia também, não deixar só a recompensa vir daqui 10 anos. Vai ser muito.
difícil, né, chegar até lá, assim, tem que ter muita Sim, disciplina. E ninguém é de ferro, né? Então a gente precisa dessas pequenas recompensas no dia a dia também. excelente. A partir disso até, eu estava olhando aqui pro lado, eu criei um método que apliquei comigo. Teve um período que eu estava bem procrastinando bastante. E aí eu criei um método baseado até em gamificação, né, relacionado Uhum. assim a valores mínimos de atividades que eu deveria realizar no dia. Então, se eu realizasse o mínimo de cada uma daquelas atividades, que se tenha voltado a estudo e tal, eu poderia me dar um reforço no final do dia que seria assistir uma série. Então, Ótimo. isso de início foi muito bom. Uhum. Confesso que me ajudou, tipo, a ter mais performance no meu dia a dia, de forma geral, assim, ir na Uhum. academia, beber 3 litros de água, que era um objetivo, Uhum. estudar pelo menos de 2 a 3 horas, assim, e organizar minha rotina de forma geral. Então, assim, eu conseguia cumprir tudo. Porém, o que aconteceu? Chegou numa época que eu não estava conseguindo cumprir. Eu acho que eu não fiz o reajuste, isso é um ponto. Tipo assim, eu cheguei numa rotina real, só que, até você falou, né, de questão de experimentar, e, tipo, ir testando. E eu, Isso. nesse teste, eu ainda continuei me mantendo. E com isso, eu nunca conseguia ter o reforço, né, no final do dia. E poder assistir Uhum. série, e na verdade, eu acabava acumulando atividades que eu ficava até a noite fazendo. Então Uhum. eu percebi que aquilo que inicialmente me tirou da procrastinação se tornou algo não saudável para mim. Eu Uhum. cumpria a minha rotina, mas ao mesmo tempo eu estava me forçando até tipo o último horário da noite que eu ficava acordado a estar produzindo porque eu não consegui produzir no dia. Uhum. Exato. Ne- É, essa importância de estar sempre revisando, né? E ajustando o que for necessário, porque uma coisa que Aham, funciona hoje pode não funcionar mais amanhã. E a gente precisa estar sim. sempre ajustando o que for necessário. Por isso que nada é estático, né? A gente Uhum, cria uma rotina, mas amanhã já pode estar diferente, ou semana que vem. É igual um sim. treino de academia, né? Passa um mês, você tem que mudar, porque aquilo já não está funcionando mais para você, não está te fazendo crescer. Então a importância é Uhum, de estar sempre ajustando para o que for necessário, né? Para te ajudar a ser produtivo, de forma sim. saudável. Perfeito. E foi algo que eu percebi que assim, quando eu fiz ele, essa rotina foi até em período de pandemia. Então, assim, por estar em casa, né, era muito mais fácil cumprir algumas tarefas, por exemplo, de estudo, do que quando voltou às atividades presenciais, eu precisava me deslocar até os locais e eu não contava isso nessa questão, beleza. Eu gasto meia hora para ir até local, eu gasto mais meia hora para ir até outro local. E não contando isso, chegava no final do dia eu não conseguia bater as metas. Então, realmente, tentar entender o seu contexto, a sua rotina atual, para ajustar, eu acho que é um ponto muito importante. Que dá para ser produtivo dentro do seu contexto, mas você precisa sempre estar lapidando isso também, né? Encaixando como está a sua melhor Isso, rotina. exato. E você me lembrou de uma coisa importante também de gente Uhum. colocar no nosso planejamento. Planejar os imprevistos. Porque pelo próprio nome, né, imprevisto a gente não consegue prever. Mas o que a Uhum. gente consegue prever é que nós vamos ter imprevistos. Então coloca na sua rotina também um momento para cuidar dos imprevistos, porque eles vão aparecer. Então ter um momento a cada dia, né, de você deixar livre mesmo. Se não aparecer nenhum imprevisto, ótimo, você usa aquele tempo para descansar, para fazer o que você quiser. Mas se apareceu, você tem um tempo programado. Diferente se você deixar tudo tão encaixadinho, tudo tão certinho no tempo que chegou ao final do dia, você apareceu um monte de imprevisto e você daí não conseguiu reajustar o seu dia porque Uhum. você não estava preparado para isso, né? Então planejar para os imprevistos também é muito importante. E esse tempo de deslocamento, né, nem sempre a gente considera na hora de planejar. Mas tudo isso é importante porque Sim. gasta tempo. Perfeito. Eu lembro que eu estava uma vez ajudando minha irmã, ela comprou aqueles planners que é um quadro que bota na parede enorme para Uhum. organizar a rotina dela. E aí ela disse, Franklin, acabei de organizar minha rotina, vem aqui ver. Quando eu cheguei lá para olhar no quarto, ela riscou o quadro totalmente. Ela botou uma atividade a cada hora. E eu Nossa. perguntei, olha, você realmente vai conseguir fazer isso? Ela, não, vou conseguir. Que ela botava assim, vou ler 10 páginas de tal livro, vou assistir um episódio dessa série, vou estudar tantas páginas desse, tal capítulo desse livro. E ok, tá lindo. Tá um super planejamento aqui, se você cumprir tudo, perfeito. Só que eu pensei, você consegue apagar algumas atividades que, tipo, que não são prioridade? Ela foi apagando. Eu disse, agora pega a sua sexta-feira e aloque todas essas coisas da sexta nesses buracos que você criou. E o que é que a gente fez? A gente deixou a sexta-feira dela livre. No sentido que, Legal. se nada você conseguir cumprir, alguma atividade por algum imprevisto você não cumprir na semana, ou realmente porque você estava cansada demais, você vai colocar na sexta. E aí sua sexta-feira sempre vai ter alguma coisa. Pode acreditar, ela não vai ficar vazia, porque sempre vai acontecer algum mini imprevisto.
Só que Sim, a gente deixou a sexta-feira como um dia realmente que ela poderia completar essas atividades. Depois que as aulas dela ótimo. voltou, ela estava estudando para o vestibular e tal, então a gente começou a colocar o sábado. Que ao invés Uhum. de ela querer estudar algo a mais no sábado, olha, deixa o sábado para imprevistos. Então, é algum capítulo de livro, algumas questões que você queria responder que você não deu para responder na semana, bota no sábado. E o domingo era realmente lazer. Então a gente Uhum. deixou como pausa. Ela acabava fazendo uma coisa ou outra no domingo que sobrava do sábado, que realmente ela Uhum. enchia o planner, mas que foi interessante, tipo, deixar um dia totalmente off para ela Uhum. conseguir cumprir as tarefas. Confesso que eu tento fazer o Perfeito. mesmo, mas sempre eu acabo procrastinando totalmente nesse dia. Porque esse fim de semana parece que tem um cheirinho de procrastinação, assim. Ah, Você tem. tenta ser produtivo, mas não dá, assim. É tanto Sim, imprevisto social, é um filme, alguma coisa, quando vê, acabou o dia. Nunca vi sim. um dia passar tão rápido igual no fim de semana. Nossa, sim. Os 2 dias que mais passam rápido, né? Sábado e domingo. Aham. Mas é interessante até isso. Eu sempre falo isso nos meus stories, né? Falando assim, seja intencional no teu final de semana. Se você não planejar o teu final de semana, ele vai passar e você não vai nem perceber, né? Sim. E mesmo que seja para descansar, para ter lazer, para estar com os amigos, não precisa estar estudando, trabalhando, né? Fazendo alguma coisa assim. Você pode planejar também estar de boa. Você pode planejar não fazer Uhum. nada, né? E isso também é produtivo. Porque a gente já Sim. conversou que o que é produtivo depende do contexto, né? Depende do momento. Mas se você não planejar, vamos supor, você fez exatamente a mesma coisa, eu e você fizemos a mesma coisa no final de semana. Só Uhum. que eu não me planejei, o final de semana só passou, e você planejou fazer exatamente aquilo. Eu vou estar frustrada e você vai estar feliz. Porque Sim. você planejou aquilo. E eu não fui intencional. Então, o final de semana só passou e eu, né, me senti mal, me senti frustrada. Mas a gente fez exatamente a mesma coisa. Claro que falando de pessoas diferentes vão ter interpretações diferentes. Sim, Mas sim. mesmo se eu colocasse, eu fiz a mesma coisa em um final de semana e no outro, mas eu não me planejei, ele só passou. Em outro eu me planejei para fazer exatamente aquilo. Descansar, não fazer nada, Aham. sair. O resultado vai ser muito diferente. Então, que seja para descansar, que seja para não fazer nada, mas que seja intencional. Sim. Excelente, excelente. E realmente, né, assim, até a ideia, pensando um fim de semana base, você se planejou, por exemplo, para ir numa praia pela manhã, à tarde para aproveitar e ler algum livro que você está um pouco atrasada, e à noite você aproveitou para assistir um filme. Se você se planejou para fazer isso, no final do dia realmente você fica satisfeito por ter cumprido aquelas tarefas. Se você Exato. apenas fez, tipo, fui na praia, peguei, li um pouco do livro, assisti um filme, no outro dia você fica, não fiz nada ontem, né? Tipo, realmente dá uma Uhum, sensação de exato. frustração pelo fato de não ter se planejado. Legal. Sim, Confesso ainda que eu mais respondi se sua você se caixinha, que eu cobra não fui muito. intencional. Ah, eu vi que você colocou lá que o final de Eu semana não só fui passou, né? intencional. Sim, faz parte. Daqui a pouco tem Aham. outro final de semana pra você tentar de novo, né? E todo mundo, né? Eu também tenho que sempre estar Sim, tentando ser intencional nos finais de semana. legal. E no caso, para pessoas que se cobram muito, isso seria até bem ideal também de se fazer. Sim, é muito comum, né? As pessoas que se cobram muito, e eu me enquadro nisso, eu me cobro bastante, passar o final de semana, né? Ou passar a semana e eu tô lá me cobrando de não ter feito tal coisa. Mas se eu sou intencional no descanso, passo o final de semana e eu tô mais tranquila, porque, eu não fiz, não estudei, não coloquei coisas em dia, mas Aham. eu coloquei o lazer em dia, eu coloquei a minha socialização em dia. E era isso que estava planejado. Então, tudo bem. Reduz muito a autocobrança. Agora, se você não planeja Sim. nada disso e o final de semana só passa, você vai ficar se cobrando muito. Aí a semana já começa com autocobrança, com frustração. Uhum. Segunda-feira já é um dia difícil por natureza, né? Sim. Agora, se a gente começa ele com frustração, pelo final de semana ainda, que é para ser mais leve, vai ser muito mais difícil, né? Não que não dá para consertar ao longo do dia, ao longo da semana, mas a gente pode ser mais intencional para ter uma semana mais satisfatória também, né? De mais qualidade. E um final de semana também. Excelente, perfeito. E a partir disso, se uma pessoa busca ser mais produtiva, não é uma pessoa que é procrastinadora nem nada, mas que ela está buscando se sentir melhor, se sentir produtiva, acho que poderia colocarmos assim. Que dica você daria para uma pessoa que está querendo se sentir mais produtiva dentro de sua rotina? Por mais Certo. que. Vou até dar um modelo, sei lá, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho, mas chega à noite e tem filhos para criar, por exemplo, tem uma certa ocupação e chega sempre. Ela sempre acaba refletindo ao final do dia que, pô, não me senti produtiva. Por mais que eu fui para o trabalho, por mais que eu tive meu tempo com família, mas eu queria
me sentir satisfeito com isso. Acho que produtividade e satisfação até entra é um pouco parecido, assim, porque Uhum, acho que o conceito de produtividade é muito até pessoal também, né? Se a sim. pessoa se cobra mais, se não. Então está muito relacionado com a satisfação, né? Que está lá na roda da vida em si. Sim, Então, exato. que dicas você poderia dar para uma pessoa conseguir trabalhar essa ideia de se sentir mais produtiva? Certo. Acho que você falou uma coisa bem interessante também, que como que ela pode fazer para se sentir mais produtiva. Aham. Isso é bem interessante, porque nem sempre o que a gente sente reflete a realidade. Eu posso não me sentir produtiva hoje, mas na verdade eu posso ter sido de fato produtiva, Uhum. né? Tipo, como que eu percebo isso? Quando alguém me fala, né? Ai, não fui produtiva hoje, eu compartilho com meu namorado, falo, nossa, não fiz nada hoje. O que que você fez? Ah, eu atendi, eu limpei a casa, eu fiz isso, cuidei da Belle, fiz várias coisas. Nossa, você foi bem produtiva, né? Aham. Você fez várias coisas. É verdade. Então, nem sempre que a gente não se sente produtivo, a gente não foi de fato produtivo. Então, por isso é importante analisar. Por isso que eu gosto muito de anotar, e até já fica uma dica, né? Uhum. Anotar o que você faz ao longo do seu dia. Eu gosto de planejar o que eu quero fazer, mas se alguma coisa eu fiz que fugiu do meu planejamento, eu anoto também. Que no final do dia eu sei o que eu fiz, planejado ou não. E eu marquei vários checks, nem todos, né? Nem sempre a gente consegue marcar todos, mas eu sei Sim. o que eu fiz. Então é muito mais difícil de no final do dia, eu estando cansada, enfim, exausta do dia, eu acabar distorcendo aquele dia e achar que eu não fui produtiva. Porque tá ali, tá escrito, eu tô vendo a lista de coisas Uhum. que eu fiz. Então fica muito mais difícil de não se sentir produtivo. Mas essa diferença é bem grande. Eu posso não me sentir produtiva sendo de fato. Né? Então, Sim. cuidar com isso, saber que nem sempre o teu sentir revela o teu agir, né, as suas ações. Pedir feedbacks das outras pessoas também, igual eu dei o exemplo do meu namorado, né, que eu compartilho, e Uhum. ele me faz enxergar melhor como foi o meu dia e que de fato eu fui produtiva. Isso é uma Sim. coisa que ajuda muito também. Outra coisa que é fundamental é você se conhecer, é você saber o que funciona pra você nesse mundo da produtividade. Porque o que a gente mais faz eu quero uma dica de ser produtivo. Então, que nem eu falei agora, anote tudo que você faz. Pode ser que para alguém aqui que está me escutando isso não vai funcionar, isso não vai ajudar. E tudo bem, Uhum. ela pode tentar outra coisa. Não vai funcionar para todo mundo. Nem tudo que a gente vê sobre produtividade vai funcionar para você. Nem tudo vai dar certo. Então você tem que se conhecer e saber o que funciona para você. Por isso que quando algum paciente meu chega falando, esse final de semana ou essa semana foi muito boa, eu fui muito produtivo, eu pergunto, o que que você fez? Fiz isso, fiz... Tá. Então a gente sabe que isso dá certo para você. É uma informação muito valiosa. Quando a gente percebe que algo dá certo pra gente, a gente não pode deixar passar batido. É Sim. muito mais importante a gente perceber o que dá certo pra gente do que a gente ficar indo atrás de um monte de dica de produtividade aleatoriamente, porque nem tudo vai funcionar pra todo mundo. Uhum. Então, se conheça, saiba o que dá certo pra você, porque não necessariamente vai dar certo pra todo mundo e você não vai conseguir aplicar o que todo mundo fala pra você. Então, vai testando. Essa é uma outra dica. Teste. Sim. Testa o que você está vendo, né? Você pode sim seguir as dicas, tentar colocar em prática, mas faça um teste. Não coloque como obrigação dar certo, porque você é um ser humano diferente, você é um ser humano único, que nem tudo que falam para você vai dar certo. Então teste, Uhum. faz um teste, fica um tempo ali. Não deu certo? Não significa que tem algo de errado com você. É só que isso não dá certo para você, pro seu contexto de vida, pro seu jeito de ser, para suas emoções, enfim, tem muita coisa, né, que nos Sim. constitui. Então nem sempre tudo vai dar certo. Então teste. Teste, ajuste, vai testando outras coisas até você encontrar o que realmente dá certo para você, né? Uhum. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Outra coisa, assim, vendo as coisas que eu falei, né? Entender o que alimenta a sua produtividade e o que envenena a sua produtividade. Considerando aquela metáfora que eu usei como se a produtividade fosse um bichinho, que algumas Aham. coisas você faz que alimenta esse bichinho da produtividade e outras envenenam esse bichinho da produtividade, né? Então, se perguntar o que para mim alimenta a produtividade? O que para mim está envenenando? Está fazendo com que eu não consiga ser produtivo? Eu estou dormindo pouco. Uhum. Isso vai envenenar a sua produtividade. Sim. Ou eu tô dormindo em horários muito variados. Cada noite é um horário diferente. Eu tô acordando cada dia num horário. Isso também vai envenenar a sua produtividade, né? E Uhum. pensar no que de fato está alimentando. O que pode alimentar. Se você não está fazendo o que pode fazer para alimentar, fazer uma lista. O que eu posso fazer para alimentar? Posso dormir melhor? Posso fazer uma higiene do sono, né? Para poder dormir melhor. Posso fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer, planejar o meu dia. Posso fazer exercício físico, cuidar da minha alimentação. O que você pode fazer para alimentar a sua produtividade e o que você pode remover que está envenenando a sua produtividade.
Acho que Excelente, seria isso de excelente. forma geral. E acompanhar o meu perfil. Outra dica. Perfeito. Acompanhar o meu perfil, que eu tô sempre realmente tentando entender, né, o que as pessoas Uhum, buscam com a produtividade, quais as principais dificuldades, para tentar ajudar mesmo, né, para produzir conteúdo. Eu falei lá nos meus stories que eu dei uma parada na produção de conteúdo há um tempo, porque eu não fiquei muito bem, né? Eu passei por um período um pouco difícil para mim, onde eu uhum, precisei olhar para mim, olhar só para mim e cuidar de mim e não dos outros. Claro, o meu trabalho, na verdade, eu continuei, né? Eu precisei continuar sim, atendendo e, na verdade, me ajudou muito. Foi uma coisa assim que me deu muita energia, era algo que estava alimentando a minha produtividade saudável. Mas a produção legal. de conteúdo eu precisei parar. Mas agora eu já estou Uhum. voltando, estou pesquisando de novo o que as pessoas que estão me acompanhando precisam de ajuda para eu estar ajudando. Então, me acompanhar pode te ajudar também. Que Fazendo uma bom, propaganda perfeito. aqui. Não, perfeito. E eu concordo bastante. Na verdade, tipo, como eu comentei, eu já acompanho o seu perfil. Eu acho muito legal, tipo, esses pontos. Até o que você trouxe hoje mesmo, essa ideia de ser intencional, você trouxe aqui na live, mas também já tinha visto nos stories, por isso eu até respondi lá, que é algo legal, né? E dentro do que você trouxe, por exemplo, dessa questão de anotar o que foi feito, eu acho que é interessante isso, né? Quando até a gente comentou sobre imprevistos, que às vezes surge um imprevisto, você resolve esse imprevisto e você chega no final do dia e acha que não foi produtivo, porque deixou de fazer algo programado. Uhum. Porém, quando até você pede um feedback, olha, eu fiz isso, 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 isso. Já aconteceu várias vezes comigo também, dizer, meu dia não foi muito produtivo. E eu falar o que eu fiz, a pessoa, como assim? Você fez, tipo, tanta coisa de... Como é que você não foi produtivo? Só que assim, na minha percepção, né, por eu não ter cumprido o que eu tinha previsto, eu acabei achando realmente que, ok, não estou sendo produtivo, isso não é legal. E acabei sendo mais... Eu também sou bem autocrítico, né, então tá ok. Uhum. Mas é legal isso de anotar e perceber, né? Tipo, pô, eu fiz isso tudo, eu consegui resolver isso, Uhum. por mais que eu não tenha cumprido o que eu tinha estabelecido inicialmente, mas até que eu consegui ter uma produtividade legal e amanhã a gente tenta fazer o planejado sem imprevistos. Isso, exato. É legal você pensar nas emoções como sendo mensageiros. Então, se eu Aham. estou insatisfeito com o meu dia, é importante eu parar e pensar o que essa insatisfação está querendo me dizer. Pode estar querendo dizer que você se cobra muito e que você só tem que aceitar a forma como você é e reconhecer que você está sendo sim produtivo, mas também pode dizer que a forma como você está levando o seu dia não está sendo uma forma saudável, que vai fazer com que você consiga fazer as suas coisas. Então, talvez mudar alguma coisa, né? Por que não editar alguma coisa no seu dia para que o Sim, próximo dia seja um pouco mais produtivo ou você fique mais satisfeito, né? Então, as emoções dizem muito para nós. A gente reclama delas, a gente quer expulsar elas, né? As mais desconfortáveis, mas na verdade elas nos comunicam muitas coisas e a gente só tem que estar atento para perceber que determinada emoção está querendo dizer para nós. Que a gente tem que mudar, né? Que a gente tem que estar fazendo diferente, ou em termos de ação, ou em termos de mudança de cognição, mudança de interpretação das situações, mudança de visão de si mesmo, né? Eu sou sim sim. produtiva, na verdade eu só não estava me enxergando assim. Então as emoções Uhum. dizem muito. Perfeito, excelente. Nicole, surgiu mais uma questão aqui que eu acabei pensando. É, eu queria saber em relação a que dica normalmente você dá, que orientação, que é quando a pessoa acumulou coisa demais, tá? Uhum. E isso leva a pessoa até procrastinar um pouco, porque tem isso, né? Muitas vezes a pessoa procrastina Então, porque tem tanta coisa para fazer que é isso. melhor não fazer nada, que já tá tudo atrasado mesmo, né? E Sim. eu normalmente até fiz isso hoje, aliás, hoje de manhã, porque eu tô bastante, acabei o período, mas aí tipo, tô com bastante coisa atrasada de forma geral, assim, trabalho e tal. Uhum. Que estratégia eu utilizo? Eu utilizo a estratégia ABC, que basicamente eu anoto tudo que eu tenho que fazer, assim, minuciosamente, exatamente, tenho que assistir tais aulas, que vai acabar o período do curso, tenho que entregar tal relatório, enviar e-mail e tal, e depois eu começo colocar em ranqueamento, assim, quais são as tarefas A, que são as prioridades, que eu tenho um prazo muito próximo, que realmente são necessárias, tarefas B, que tem um nível de importância mediano, e tarefas C, que podem ser adiadas um pouco mais e não são tão importantes. E a partir disso eu organizo minha rotina da semana priorizando o A de todo jeito. Mas essa é uma estratégia que eu uso, eu gosto, mas confesso que o C sempre fica para depois realmente, assim, eu não consigo encaixar ele de jeito nenhum. Uhum. Talvez eu também coloque coisa demais na minha rotina, eu exagero nisso sempre. Mas existe alguma outra estratégia que você recomenda para esses casos? Que a Uhum. pessoa deixa muita tarefa acumulada e tal, para como ela conseguir não se deixar.
se deixar levar para a procrastinação e conseguir ser produtiva mesmo com uma alta demanda extra da rotina? Certo. Eu incluiria duas letrinhas aí no ABC, o D e o E. Essa Massa. técnica não é minha, né? Mas Uhum. é uma técnica assim que é justamente o que você falou. O A, B e o C é assim: A é prioridade máxima, tem que fazer o quanto antes. B é importante eu fazer, mas se eu não fizer exatamente agora, não vai ter tanta consequência quanto se eu deixar uma A para depois. E a C, um Uhum. pouquinho menos importante. Se eu fizer bem depois, também não vai ter tanta consequência. O Sim, D é o que eu posso fazer para delegar, passar para alguma outra pessoa. Por legal. exemplo, se você está num grupo, né? Você está na faculdade, tem um grupo, você está acumulado, com um monte de coisa acumulada. Você não pode passar isso para alguém que talvez fez menos coisas. Ou se Uhum. você trabalha assim, tem uma equipe, tem um sócio, pode estar passando para alguém. Se você tem uma secretária, né? Eu, no caso, muitas coisas eu delego para minha secretária, né? Para ela me Massa. ajudar. E o E é eliminar, que é o mais difícil. A gente quer fazer tudo, tudo parece importante, tudo parece prioridade, Aham. e é muito difícil eliminar. Mas talvez tenham coisas aí que você pode eliminar, ou seja, que você não precisa fazer, e que se você não fizer, a única dor vai ser de não ter feito porque você se cobrou de fazer. Mas não vai ter uma grande consequência, ou não vai ter nenhuma consequência se você não fizer. Então, talvez incluir essas duas letrinhas possa te ajudar, tá? Mas também é importante você estar. Ficou mudo? Voltou. Uma ligação da Claro. Muito comum aqui também. Aham. Mas além, né, de você incluir essas letrinhas A, B, C, D, Aham. você tá cuidando dos prazos, né? Você anotar de fato o que você tem que fazer e quando você anota, é muito mais fácil você enxergar que aquilo precisa ser feito, né? Sim. Mas claro que às vezes a gente pode deixar passar batido. Então, cuidar dos seus Uhum. prazos, determinar um prazo para cada uma das coisas. Tá, é uma atividade C. Eu vou fazer, mas não é prioridade. Mas ela ainda assim é importante, mesmo que seja Sim. não a mais importante, mas ainda é. Então coloca um prazo e tenta ir cuidando desse prazo. Como que você cuida desse prazo? Coloca lembrete, coloca alarme, coloca algo que vai te ajudar a lembrar. Não confia na sua memória, porque muitas vezes ela falha, né? Aham. Então coloca algo que vai te ajudar a lembrar que o teu prazo está estourando. É uma coisa que eu gosto muito de orientar e que costuma dar certo é a gente planejar as coisas, né? Planejar fazer as coisas não a hora que a gente vai começar, mas a hora que a gente vai terminar de fazer aquilo. Costuma dar muito mais Legal. certo a gente planejar a hora de terminar de fazer algo do que de começar. O começar tem todo aquele conceito de vai ter tudo isso para eu fazer, tem muita coisa, ainda vou ter que começar, ainda falta muita coisa, vou deixar para depois, vou começar depois. Sendo que o terminar tem aquele conceito de eu tenho que terminar até as 4 da tarde, né? Por exemplo, o começar não fica com aquele peso que se você determina que vai começar às 4, tem muito mais peso. Agora, se você determina que vai Aham. terminar às 4, você consegue organizar o teu dia para que você termine naquele horário. Não precisa ser exatamente naquele horário. A intenção é você fazer. Se terminou aquele horário, não importa. Mas costuma dar muito mais certo você planejar o horário de terminar as coisas do que de começar. Então, você pode colocar prazos para terminar também, né? Pode colocar prazo de Uhum. começar, mas também pode colocar prazo de terminar, para ver se vai dar mais certo para você. Então, incluir essas duas Sim. letrinhas ali no final, né? Delegar e talvez eliminar, que é difícil, mas é Uhum. importante. E cuidar dos seus prazos, talvez planejando a hora de terminar aquilo que você quer fazer e não de começar. Excelente. E eu já apliquei um pouco disso dentro dessa ideia. Eu já utilizava o E, eu acredito. No Legal. sentido que, quando eu comecei a organizar um pouco mais e aplicar essa técnica, a primeira vez que eu acho que eu fiz foi 2020, foi o período de pandemia, que eu confesso que, enquanto muitos colegas meus estavam aproveitando aquele momento assim mais para descansar tal, eu fui o doido dos cursos assim. Eu comecei a estudar loucamente e produzir o máximo. Então, o que tinha para fazer, eu estava dentro porque tô em casa, eu consigo ser mais produtivo. Então, saí fazendo um monte de coisa. Meu currículo agradeceu. Minha saúde não. É, imagino. Então, dessa forma, eu cheguei a um momento que eu parei e pensei, beleza, eu preciso eliminar algumas coisas. Então, na época eu estava muito interessado no mundo de pesquisas, tal, tipo, em querer seguir a carreira acadêmica, hoje não mais. E aí eu percebi, beleza, se eu já não tenho mais esse interesse, por mais que eu tenha algumas obrigações aqui, tipo, de pesquisas que eu tenho iniciado, estava sendo parceiro e tal, eu cheguei e falei, olha, não precisa colocar meu nome em nada. Eu sei que a gente já adiantou muita coisa, mas não está sendo legal para mim, tipo, ter isso na minha rotina,
sendo que eu tenho outras prioridades agora. Então, realmente, eu eliminei. Uhum. Mesmo sendo algo que tipo, já não estava iniciando, mas já estava bem avançado, mas para mim não fazia muito sentido, sabe? Eu não Uhum. tinha motivação para continuar aquilo. Então eu comecei a eliminar realmente. E eu confesso que até o recente o pessoal perguntou assim, teve uma época que eu estava basicamente em tudo que tinha na faculdade para fazer e hoje eu estou em nada. Hoje eu tô com outros Uhum. projetos já pensando, tipo assim, realmente depois da carreira, tal, eu devo formar agora. Mas foi uma decisão muito difícil. Esse é muito, muito difícil. O não, Sim. né? O dizer, ok, não, obrigado pela oferta. Esses dias até, tipo, eu recebi um convite para participar de organização de um evento. Aí eu refleti durante uns 3 dias, eu pensei, o que é que isso vai acrescentar para mim? Em Uhum. relação ao que eu estou buscando profissionalmente e tal, vai ser algo legal? Tipo, o tempo que eu vou investir aqui é interessante? Então, acho que era um pouco daquilo até como é que se fosse, do alimento do veneno, né? Uhum. Tipo, isso vai alimentar ou envenenar a minha rotina, assim, de certa forma, minha produtividade. Eu vi que se Sim. ia envenenar, dedicar uma coisa que eu não estava tão afim de fazer. Então, eu agradeci demais o convite, mas ao mesmo tempo eu disse, tá, beleza, vou deixar passar, porque eu tô com outros projetos, outras ideias, então para mim que são mais importantes. Então, Uhum. esse não é bem importante. E até recente eu Sim. fiz um post que eu estava conversando com algumas pessoas aqui sobre a questão de organização, de rotina, com o pessoal mesmo do Instagram. E aí eu fiz uma sequência de posts, que era um falando sobre organizar a rotina, um eu falei da técnica do ABC, outro eu falei de a importância de você dividir a tarefa, né, em pequenas tarefas, uma tarefa grande que parece muito difícil em tarefas menores, e uma sobre a importância de você saber dizer não. Então eu também acabei botando isso, porque É. acho que o passo inicial, muitas vezes, é você saber também dizer não para algumas dessas atividades, para conseguir Sim. diminuir um pouco a carga de trabalho que você tem. Sim, com certeza. Até lembrei de uma ferramenta que pode ajudar a gente a eliminar algumas coisas, né? Que de Uhum. fato, tudo que a gente diz não, a gente de fato tem algumas perdas, mas a gente também tem ganhos. E o nome da Sim. ferramenta é justamente perdas e ganhos, onde você Uhum. vai analisar aquela situação, né? O que que eu perco, o que que eu ganho aceitando participar desse evento, ou o que eu perco, o que eu ganho fazendo isso, ou não fazendo, né? O que a gente faz normalmente é prós e contras de participar desse evento, por exemplo, né? Mas a gente esquece de analisar o contrário, prós e contras de não participar. Então é uma análise mais completa, perdas e ganhos, tudo que eu perco, tudo que eu ganho, se eu fizer isso, seja lá o que for que você precisa decidir, tudo que eu Uhum. perco, tudo que eu ganho, se eu não fizer isso que eu estou pensando em fazer. Lista tudo, coloca todos os itens que você conseguir pensar de tudo que é ruim, tudo que acrescenta de ruim e tudo que acrescenta de bom se você fizer, e o contrário também. No final você vai dar uma notinha de 0 a 10 para cada um desses itens. Uhum. De 0 a 10. Depois você soma tudo, cada quadrante, né? Perdas de fazer, ganhos de não fazer, perdas Pô, não. me perdi. Perdas de fazer, Perdas? ganhos de fazer. Isso. Perdas de não Não fazer e ganhos de não fazer. fazer. É uma Aham. bagunça. No Bastante final, cálculo. bastante cálculo. No final, cada uma dessas categorias vai ter uma nota, porque você vai somar Aham. todos os itens, né? O valor que tem cada item para você. Aí, assim, claro que não é tão exato, né? Apesar de ser algo mais quantificado, não é tão Uhum. exato, mas já dá uma noção melhor. Você consegue Sim. enxergar mais o que tem mais valor para você, o que tem mais peso para você. Que não é a quantidade de itens que determina qual quadrante está mais forte, mas sim o Aham. peso que cada um tem, que cada item tem Sim. para você, né? Tem uma lista, uma parte da lista pode ter 3 itens e outro 15, mas o de 15 pesa muito menos do que o que tem 3, que cada Aham. item pesa muito para você. Então é uma ferramenta que ajuda muito a decidir, a tomar decisões de forma geral, né? A gente está falando de tomada de decisão. E a produtividade tem tudo a ver com tomada de decisão. É tomada de decisão Sim. pura, né? Faço isso ou não faço, faço isso agora ou faço depois. É 100% tomada de decisão. Então, no que você falou ali, eu queria participar, mas eu vi que me traria alguns prejuízos, então eu decidi dizer não. A ferramenta Uhum. mostra, de fato, pelo nome, né? Perdas e ganhos. Tudo que você decide, você Sim. tem perdas, mas você também tem ganhos. O que pesa mais? Essa ferramenta te ajuda a decidir o que vai pesar mais para você. Se você vai ter mais ganhos ou mais perdas com aquela decisão. Então é algo que pode ajudar também a tomar decisões de forma geral. Excelente. E essa ideia de dar nota, né, ajuda muito, porque cada item tem um valor específico, né? Assim, não é a Sim, quantidade, tem muito mais ganhos do que perdas, só que quando você vê as perdas vão ser muito mais significativas para exato. dentro da sua rotina e tal, do que esses ganhos, assim, que às vezes são ganhos muito imediatos.
já as perdas vão ser algo mais de longo prazo, que, Isso. que você tem... Eu particularmente, quando tomo uma decisão assim, eu olho muito a minha rotina. Eu vejo, tá, que prazo eu tenho para fazer isso? Então, vai uma dedicação dos próximos 3 meses. Sendo que eu tenho projetos de mais longo prazo que, para mim, eu deixar de fazer algumas atividades pensando nesse longo prazo para fazer algo mais imediato não faria tanto sentido. Sendo Uhum. que, como você falou, né, os ganhos não vão ser tão significantes assim e tal. Sim. E aí, é legal. Achei bem interessante Sim. mesmo essa É questão uma de ferramenta muito quantificar. boa. Eu tenho ela em PDF, eu passei ela assim pro Canva e deixei ela em PDF, então até se alguém quiser, Uhum. eu passo depois. Assim como a Excelente. roda da vida também, que eu já falei aqui, né? Perfeito, perfeito. Nicole, eu não visualizei nenhuma pergunta aqui durante o nosso papo. É, O não. pessoal só realmente foi interagindo, dando tchauzinho, coração, mas não teve nenhuma pergunta. Realmente não. Opa, travou aí? Oi, oi. Eita, travou mesmo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eita, Nicole caiu. Que às vezes pode ter sido meu também e acaba acontecendo isso. Deixa eu só mandar o convite novamente para ela, para a gente fazer o encerramento. Desde já, quem tá aí? Opa! Oi! Gente, desculpa. Eu Você saiu mesma sem saí da querer? live. Ah, tá. Eu fui rodar para ver os comentários e quando eu Aham. fiz assim, o celular já fechou a live. Desculpa, Pensei que tinha travado, desculpa. porque você ficou Não, travado durante o tempo. eu saí mesmo sem querer, desculpa. Mas eu vi que tinha um comentário ali, mas não foi uma pergunta, na verdade foi um comentário, né? É, De uma pessoa que falou que a gente sai da passividade e entra na autorresponsabilidade, alguma coisa assim. Eu só ia aham, reforçar o que a pessoa comentou, que realmente faz muito sentido. perfeito. Eu tava fazendo o encerramento aqui sem você. Acho que a Nicole caiu Voltei, e voltei, travou. gente. Mas então, pessoal que acompanhou até aqui, vocês também estão vendo a gravação, muito obrigado, tá? E Nicole, foi excelente o papo. Aprendi muito aqui, fiz quase uma consultoria também individual. Ai, que Aproveitei, legal. porque assim, realmente produtividade é um assunto que eu percebo que a maioria das pessoas sempre está presente, sabe? Algo realmente sempre tem ali um pouco do contexto, não pensando só na questão de trabalho e tal, mas quando a gente fala de estudo também, fala até na questão de momentos com família, momentos de lazer, sempre tá junto. Então é muito interessante pegar um tema desse assim para conversar e foi muito legal conhecer esse termo, a produtividade saudável. Vou tentar aplicar bastante coisa aqui na minha rotina também. E Legal. meu muitíssimo obrigado por você ter aceitado participar do papo de hoje. Ah, eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre muito legal estar falando sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto mesmo de estudar, de aplicar na minha vida e de ajudar os outros. Então, para mim foi um prazer também estar aqui com você, com todo mundo que assistiu. Obrigada pelas reações que vocês foram mandando. É bom esses feedbacks, né? Que a gente vai vendo que estão escutando, que estão gostando, que está fazendo sentido. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e a você principalmente, Franklin, que me convidou para essa live. Obrigado. Que bom. Estou à Então é isso. disposição aí sua e de todo mundo também que precisar de alguma coisa de produtividade saudável. Perfeito. Sigam a Nicole lá, tá? O perfil Sigam o dela Franklin vai estar também, listado. psicólogo do esporte, futuro psicólogo do esporte. Isso aí. Eu vi que você também tá começando, né? Eu vi que você postou umas coisas de psicologia do esporte, tá? Um evento que teve, eu acho. É uma área que eu sou apaixonada já há um tempo, acabei não me envolvendo porque eu me envolvi com a Uhum. clínica, mas agora eu tô voltando, vou começar a fazer um curso sobre psicologia do esporte. Quem sabe seja uma colega sua nessa área. Que bom. Depois que eu vou entrar com umas fichas aí. Sim, com certeza, vamos trocar figurinha. Perfeito. Então, novamente, muito obrigado a todo mundo. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.